Olá, pessoal do nosso grupo Os Mensageiros. Uma vez mais estamos aqui para comentarmos perguntas e respostas desse livro formidável, o Livro dos Espíritos, onde estamos tratando presentemente assuntos referentes a parentesco e filiação. Vamos em frente, então. É o seguinte, pessoal, nós vamos tratar de um assunto que é uma espécie de tabu nos meios de nossa humanidade. Esse problema de reencarnação de pessoas nas mesmas famílias, não é? Nos mesmos lares. Mas vamos procurar levar para todos vocês uma compreensão melhor desse tema. Pergunta 203 de Allan Kardec aos espíritos que trabalhavam com o nosso querido professor. Pergunta Kardec se os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma ou nada mais fazem do que lhes dar a vida animal, a que uma nova alma vem juntar depois a vida moral? Resposta: tranquila, simples e serena, somente a vida animal, porque a alma é indivisível. Nós já mostramos isso para vocês. A alma, como muitos pensam, não tem o dom da ubiquidade. Muito pelo contrário, a alma, ela não se divide. Ela é indivisível, mas ela pode irradiar, dependendo do grau evolutivo do espírito, ela irradia da mesma forma que o Sol irradia para todos, independentemente se são bons ou maus. Portanto, a alma sendo indivisível, os pais só transmitem aos filhos o corpo físico, o corpo material, porque um pai estúpido, como dizem os filhos, ou seja, ignorante, não é no estúpido no sentido de ser grosseiro, ignorante, que não conhece as coisas do mundo espiritual. Esse pai, embora grosseiro, ele pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Isso não tem a menor dúvida, porque independe da matéria física, do corpo físico. Espírito é espírito. Antes do corpo ser criado, ele já existia. E daí, na pergunta 204, quis saber Allan Kardec, desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores? Ou seja, quis saber a Kardec se esse parentesco que existe entre nós humanos, se ele procede lá de existências pretéritas? Não, não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos liames que remontam às existências anteriores. Disso decorre frequentemente as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Olha, pessoal, não sei se vocês já repararam, mas verifique que nas famílias, entre parentela corporal e, consequentemente, espiritual, que existem diferenças gritantes entre uma família com 3, 4, 5 filhos. Nessas famílias maiores se observa melhor as diferenças gritantes que existem entre os espíritos, entre os filhos e os pais, não é? Tem filhos que são amorosos, tranquilos, outros já são mais agressivos, não é? Por que isso? Cada um com sua evolução. E os espíritos vêm numa mesma família de pais responsáveis para aprender com os pais. A doçura dos pais, o amor que os pais têm pelos filhos, faz com que crie entre eles assim um clima favorável, né? De paz, de tranquilidade. É que a gente vê nas famílias que se amam, essas famílias que já conquistaram
durante as muitas e sucessivas encarnações, esse grau, esse padrão de amor e respeito que existe entre eles. Na pergunta 205, segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-as remontar às existências anteriores. E os espíritos respondem com muita clareza: não, de jeito nenhum, muito pelo contrário, elas os ampliam em vez de destruí-los, baseando seu parentesco em afeições anteriores, conseguidas em encarnações pretéritas. Os laços que unem os membros de uma mesma família, eles são menos precários, não é? E a reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois no vosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue. É aquilo, pessoal. A obra de Deus é infinita. Então vejam só, numa mesma família pode acontecer que o pai ou a mãe tenha sido um espírito que nasceu num país diferente. Podemos ter um pai, uma mãe que veio lá dos Estados Unidos, né, que reencarnou lá, pode ser na Argentina, em qualquer lugar. Isso é o de menos. O que interessa é a afeição que une as famílias, que une pais e filhos. Isso que é muito importante. Portanto, fica muito bem explicado que o que vale é o amor e a fraternidade que deve reinar entre os familiares. Vamos seguir em frente e vamos ver o que temos na próxima pergunta. Parentesco corporal e espiritual. Vejam o que os espíritos nos ensinam para confirmar aquilo que nós falamos anteriormente. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este espírito existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, físico, material, mas nem por isso o pai deve deixar de ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. É isso que nós, famílias, temos o dever de ajudar os nossos filhos, de encaminhá-los para a vida do bem. Os espíritos, pessoal, que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhes servir de prova. Quantas e quantas vezes, pessoal, nós deparamos com pessoas que dizem assim: eu não sei porque eu não vou com a cara daquele indivíduo. Por quê? Porque houve, certo, no passado um antagonismo, né? Não se deram bem e agora reencarnaram, estão nas mesmas condições, mas um não topa o outro, né? Não se bicam. Isso acontece nas famílias também, entre irmãos que muitas vezes brigam, com consequências funestas para a família. Por quê? Porque é coisa do passado, não é coisa recente, não. Isso vem lá da anterioridade. Portanto, os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas os da simpatia. Vejam só, simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação.
onde se segue que dois seres, nascidos de pais diferentes, podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, pois, atrair-se, procurar-se, tornarem-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como vemos todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. E para quem se interessar, pode ver a correlação que existe no capítulo 4, número 13. Então vocês vejam, pessoal, que os espíritos afirmam, reafirmam, confirmam que laço de família, laço verdadeiro são os laços do espírito. Os laços de sangue se rompem. Morreu o físico, a parte material acabou, mas o espírito não. O espírito prossegue firme, amando, no plano espiritual, estudando, trabalhando e se preparando para uma nova encarnação. E assim sucessivamente, e por isso que gera o amor entre os familiares. Vamos em frente? Pessoal, nós extraímos do Evangelho, no registro de Mateus, capítulo 12, versos 46 a 50. Jesus, certa ocasião, reunido com seus companheiros, né? Enfim, com os famosos rabinos, né? Os fariseus de sua época. E então ficou registrado o seguinte: naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Ou seja, eles não podiam chegar até Jesus porque era muito grande o número de pessoas que estavam cercando Jesus. Então alguém disse a Jesus: olha, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, lhes disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que Jesus quis dizer com isso? Que ele, junto com todos aqueles que estavam com Jesus, que, portanto, aceitavam as suas orientações, estabelecendo um vínculo de fraternidade entre eles, ali estava a família dele. Não era só a família corporal, é a família espiritual. E também, nesse outro slide que deixamos aqui, então Jesus, estendendo a mão para seus discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É verdade, pessoal. Vocês já repararam que entre nossas famílias, nós temos alguém com quem nos damos melhor? Já repararam que existe uma certa afinidade entre membros de uma família ou de outra família? Parentela que seja, ou até sem nenhum vínculo familiar de parente. No entanto, a gente ama essas pessoas. Por quê? Porque já convivemos no passado, já foi estabelecido um vínculo que jamais vai se desligar. Então vejam que o próprio Jesus confirmou a parentela espiritual, reunido com aqueles que o amavam, né, que entendiam os seus ensinamentos, Jesus estava feliz com ele. E não bastava a presença dos pais, dos irmãos. E ele explica então que pai, irmão, mãe, etc., são aqueles que comungam conosco com os nossos mesmos ideais.
E aqui nós colocamos também uma família feliz. Vocês estão vendo? Portanto, há duas espécies de família. As famílias por laços espirituais, que são alegres e felizes e que trabalham unidas, e as famílias pelos laços corporais. As primeiras são duradouras, fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma. As segundas, que são as materiais, elas são frágeis, como a própria matéria, e se extinguem com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi o que Jesus quis dizer e fazer compreender, dizendo aos seus discípulos: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ou seja, a minha família pelos laços espirituais, pois quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus, esse sim é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E então Jesus confirma aquilo que nós falamos, a lei da afinidade. Jesus amava aqueles que compartilhavam com ele dos seus ensinamentos e que entendia até como sendo pai, mãe, irmão, etc, etc. Então vejam que os laços de família, né? Família reunida, elas são simpáticos e o relacionamento está na anterioridade pela lei de atração, de afeição. São os laços espirituais que fortalecem os membros de uma família, ao passo que, pelos laços carnais, elas são estranhas entre si, não é? Reencarnam muitas vezes, né, porque não têm afetividade, não se amaram no passado, são estranhos. E pelos laços consanguíneos, que todo mundo, porque é meu irmão de sangue. Isso não quer dizer nada. Esses laços se acabam com a morte do corpo físico. Os relacionamentos anteriores são de simpatias, não é? Eles de ódio. Então eles reencarnam com o objetivo de aprender, de estudar, de se purificar. E serão felizes se os pais souberem transmitir esta afeição e o carinho que todos merecem. E aqui, na 205, prosseguindo, ela diminui, entretanto, diz Allan Kardec, a importância que alguns atribuem à filiação, porque se pode ter tido como pai um espírito que pertencia a uma outra raça ou que tivesse vivido em condição bem diversa. E os espíritos respondem, é verdade, mas essa importância se baseia no orgulho. O que a maioria honra nos antepassados são os títulos, a classe, a fortuna. Este coraria de haver tido por avô um sapateiro honesto. No entanto, ele se vangloria de descender de um gentil homem debochado, até de um rei poderoso, mas criminoso. No entanto, se for descendente, eles preferem, né, do que um humilde e honesto e remendão, um sapateiro. Mas digam o que façam, o que quiserem, não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza pela nossa vontade. A quem diga, eu não acredito na reencarnação, e daí? Deus não vai perguntar para ele se ele gosta ou não gosta, se ele crê ou não crê. Ela existe e acabou. Essa é a verdadeira história. E na 206, desde que não há filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, o culto dos antepassados seria uma coisa ridícula? E os espíritos respondem que seguramente não, porque devemos sentir-nos felizes de pertencer a uma família na qual se encarnam espíritos elevados. Embora os espíritos não procedam uns dos outros, não têm menos afeição pelos que estão ligados a eles pelos laços de família, porque os espíritos são frequentemente atraídos a esta ou aquela família por causa de simpatias ou ligações anteriores.
Mas acreditai, dizem os espíritos, que os vossos antepassados não se sentem absolutamente honrados com o culto que lhe tributais por orgulho. Seu mérito não recai sobre vós, senão na medida em que vos esforçais por seguir seus bons exemplos. Somente assim vossa lembrança lhes pode ser não apenas agradável, mas até útil. É verdade, pessoal. Vocês e eu, quantas vezes já passamos em frente ao lado de estátuas majestosas, de monumentos extraordinários, cultuando, né, esses vultos que honraram e dignificaram uma nação. E daí? A pessoa passa, não quer nem saber, nem sabe muitas vezes de quem é aquela estátua, aquele monumento. O verdadeiro amor que nós devemos a essas criaturas é um pensamento bom, uma vibração de simpatia. Daí sim eles se sentem honrados e dignificados. Porque a estátua não representa nada, é uma homenagem que se prestou. O que eles espíritos querem é que façamos preces por eles, que pensemos no bem, que eles se sentem felizes. Essa é a grande realidade. E nós colocamos aqui esses dois lembretes de Kardec para vocês verem. No primeiro, Kardec diz o seguinte: um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais nada tem o coração. Veja que nesta simples frase de Kardec tem tudo um grande volume de amor. E na seguinte ilustração que colocamos, pergunta 484, nós vamos chegar lá. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Resposta: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, os suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. É verdade. Então, vamos prosseguir.